O meu avô faleceu com 91, e o que fez até os 85, ele parecia ter 60 anos, assim, 65. Aos Sei. 85 ele teve um problema de coluna e aí ele teve que parar de dirigir, né? Ele dirigiu até os 80 e poucos mesmo, assim. Uhum. E, e, e isso foi... E teve que ficar em casa, não conseguia mais andar. E aí esses últimos 5 anos foram um problema atrás do outro ali, porque... É curioso como o trabalho e o fato de sair de casa, ou seja, a rotina é um prolongador da vida, É, né? super. Então é de uma importância enorme mesmo essa questão da rotina, de sair. E aí, enfim, É, você, ao criar isso, entendeu que não era só o trabalho, é toda uma transformação e todo um letramento que deve ser feito em relação aos empregos 50 a mais. Curioso que em 2015, uma pessoa 50 a mais a gente chamava de velhinho mesmo, né? é, Em 10 anos isso mudou tudo. mudou completamente. A pessoa com 50 anos hoje é uma pessoa super ativa, jovem. Tá chegando no seu auge intelectual ainda. Hoje, esses dias eu vi uma reportagem falando que o auge agora é os 60 anos, assim, em Uhum. média intelectual. E de fato, né, deve ser no mínimo isso, porque a gente tem muito para aprender, se desenvolver. Mas o corpo é outra história, só que se a gente tem possibilidade de trabalhar, a gente é muito produtivo e vai ser por bastante tempo, né? Então, precisamos criar um ambiente para isso, e Claro. até porque a gente vivendo mais, a gente tem custos que são muito altos de plano de saúde, medicamentos, fora, né, todas as questões de moradia, alimentação, e a gente sabe que a Previdência Social não vai dar conta, né? Vai. E muita gente que ainda hoje é jovem provavelmente nem vai ter aposentadoria no futuro, Com né? Então certeza. vai precisar Eu não trabalhar acho por que a mais gente tempo. vai, né? É, Tipo, com 40 anos já. Eu lembro que quando deu a reforma trabalhista lá, né, do Temer, tinha um site que você podia fazer uma conta de quando você ia se aposentar. E na época eu era CLT, eu fiz essa conta. Era 78 anos pra mim, é. ou, ou seja, Não, né? então, não vai mais existir isso de Não vai mais aposentadoria. existir, já A não gente, a existe, gente não vai poder e não vai querer parar de trabalhar por causa disso, porque o Total. trabalho ele é muito importante para a gente, não só financeiramente, logicamente, mas pelo convívio social, por passar Uhum. experiência, por se sentir útil, produtivo, mas os homens principalmente têm normalmente muitos amigos no trabalho, né? Então a gente vê o homem que se aposenta, de fato, ele fica muito deprimido porque ele perde esse círculo social, né? E o homem também tem mais a questão do orgulho, Total. né? Então, a gente vai passar por diversas fases de reinvenção profissional para dar conta disso, porque as profissões também estão mudando, a tecnologia está transformando tudo. Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças para continuar ativo. Não, quantas empresas tem aquela figura do fundador velhinho que continua indo, continua. É, Porque se parar, morre, cara. Silvio é. Santos, né? Se parar, E morre, hoje em né? dia os caras Exatamente. não tem mais condição, Né? ele vira presidente do Isso, conselho, alguma né? coisa ele tem que fazer, né? E um consultor esporádico, Total. não dá para parar, Não dá pra né? parar. Mas infelizmente isso ainda é pro dono, né? Ainda É para é para poucos. poucos. É. Existe um lugar em que a empresa também deveria absorver essa pessoa de alguma forma, né? Sem dúvida, absorver, entender que essas pessoas têm muito para agregar e essas pessoas muitas vezes estão abertas a ganhar até menos do que ganhavam antes, elas querem realmente ter ali oportunidade, tem gente que está recomeçando, que quer mudar de área. Já vi muita gente falar, nossa, só pagando o meu plano de saúde já tá bom. Isso. Imagina, né? Então, é ter esse mix geracional e quem tem e consegue mensurar isso, realmente percebe que funciona melhor do que você ter só jovens ou mesmo só mais velhos. É um mix, né, que dá certo, porque normalmente a gente vê muito mais jovens, então tem que ter mais equilíbrio. E aí, com essa integração, você melhora a cultura. Tem pesquisas mostrando que as empresas são mais criativas, mais produtivas, mais inovadoras, assim como toda a diversidade, né, a diversidade de idade, ela também agrega muito, né? E as pessoas ficam muito felizes, a rotatividade com os mais velhos é muito menor. Eles são muito fiéis, muito gratos e tem toda uma bagagem, não só profissional, mas de vida, né, para agregar ali. A gente viu na pandemia, por exemplo, algumas empresas falando da importância que era ter pessoas mais velhas ali para ajudar o jovem que estava tendo dificuldade de ficar dentro de casa sem sair, porque não tinha a bagagem emocional para lidar com isso.
né? Então, por mais que nunca passei por uma pandemia antes, mas você já passou por tanta coisa quando você é mais experiente, que você tem mais calma, jogo de cintura para lidar com os problemas, mais paciência para lidar com as pessoas, inclusive com os clientes. Entender que nada é muito catastrófico, nem muito maravilhoso. Então, e é o contraponto ao jovem que é super tecnológico, quer fazer tudo rápido e tal, que também tem seu lado bom, né, mas não pode ser nem 8 nem 80. É aquela cultura de startup, de prototipar tudo para ontem, assim, já se provou não tão eficiente assim hoje em dia, depois daquele momento, acho que quando a Mature começou, hoje o mundo é muito diferente, tem que ter muito mais solidez nos passos, né? Antes se falava que startup era coisa de jovem, né? Hoje em dia já faz um bom tempo que tem estudos que mostram que as startups que mais têm sucesso, não só no Vale do Silício, mas no Brasil também, são as que são fundadas ou geridas por pessoas com mais de 40 anos. Porque precisa dessa expertise de gestão, rede de contatos. Que não é tudo que é teste para ficar queimando ponte, ou botando todas as fichas na mesma... Não basta só fazer um aplicativo lindo, a coisa não se vende sozinha. Né? Então esse mix é muito legal. E aí tem vários cases. O próprio Google que a gente estava falando, ele virou o que virou depois que os fundadores, que eram muito tecnológicos, colocaram o Eric Schmidt, que foi CEO por um bom tempo, entrou bem mais velho, como CEO do Google, né? E aí ajudou a empresa a crescer, sei lá, de 100 para não sei quantos mil funcionários, por exemplo. O Airbnb também tem um case assim, dos fundadores eram bem jovens, trouxeram um cara da indústria de hotelaria 50 a mais, que ficou um bom tempo lá, que ajudou a transformar. Ele chegou lá, não tinha a menor ideia que ele ia fazer. Esse pessoal de bermuda aqui, ele tem um livro contando e foi fundamental também para o crescimento do Airbnb. Então, o que não faltam são exemplos. Quando você está frente a frente aos empresários, no final das contas, existe um trabalho a ser feito que deve ser desafiador, eu imagino, porque a impressão do leigo é que sempre o cara está preocupado. Tá, mas vai dar ROI isso aí? Onde? Porque você já trouxe vários dizendo que existem dados. O existem dados convence o dono de negócio ainda? Olha, no caso da Mature, a gente fala normalmente com empresas grandes. Então a gente não consegue falar com o dono do negócio, né? Quando a empresa é pequena é mais fácil, por um lado. Por outro lado, ele está muito mais preocupado com o resultado de curto prazo, né? As empresas grandes normalmente são os nossos clientes porque são empresas que já estão avançadas na questão de diversidade e inclusão. Então já trabalha a questão da diversidade de gênero, de raça há mais tempo e agora começa a olhar para a diversidade etária. E aí tem muitas políticas de diversidade que vêm até de fora, muitas são multinacionais. E aí a gente fala, quando a gente consegue, a gente fala com um diretor, né? E aí mostra para eles dados, tanto de envelhecimento populacional como esses exemplos. Empresas que têm mais lucratividade quando tem colaboradores mais velhos e diminuição de rotatividade, de absenteísmo e tudo mais. Eles gostam, mas não acho que convence logo de cara, porque ainda tem esse receio. Putz, mas será que essas pessoas vão dar conta? A gente está colocando aqui a tecnologia, não sei se eles vão dar conta. Isso é muito comum. Muito comum, né? Por mais que a gente fala, bom, testa, faz um piloto, contrata meia dúzia de pessoas, faz um programa, normalmente eles fazem, para poder quebrar esses paradigmas na prática mesmo. Né? E aí escalar isso. Eu sou das pessoas que estou mergulhado em IA há algum tempo e que a partir do momento em que você sai da superfície da IA, você entende que quem mais se beneficia é quem tem repertório. Né? Exatamente. Então, uma das coisas que eu mais tenho dito por aí é como quem tem mais experiência de vida, quem tem mais justamente aquela paciência, aquelas soft skills que a gente estava falando, são as pessoas que com o letramento digital certo conseguem tirar o melhor resultado da inteligência artificial geracional, que é essa que deu a grande mudança do mundo de novembro de 2022 para cá, mas outra grande mudança do mundo aí de 2025, 2024 para cá é o desmonte do ESG por parte de uma liderança do país que era o foco do progressismo ali. Isso também a gente viu que prejudicou bastante no Donald ano passado. Trump, mais especificamente falando, chegou e falou: esse negócio de diversidade aí é movimento bobagem, vamos acabar. anti-woke, né? Exatamente. Isso impactou? Impactou. A gente vê que impactou muito a questão de diversidade e inclusão.
muitas empresas que têm sede ou que têm negócio com o governo americano tiveram que ou abandonar essas políticas e práticas ou fazer de uma outra forma, né, com menos holofote para isso. Porque geralmente, como eu falei, são empresas multinacionais com que a gente trabalha e tal. Mas a questão da diversidade etária em si, ela não foi descontinuada ou atacada, porque não é uma questão identitária. Né? Esses movimentos aí, eles atacam, porque a questão racial, de gênero, LGBT, não sei o quê, né? Eles atacam essas questões identitárias. A questão da idade, todo mundo está envelhecendo, né? E é uma questão de mudança demográfica, não tem como você lutar contra ou negar isso. Então, é uma pauta especificamente que não tem como deixar de olhar para ela. E que interessa, né, ao presidente de 80 anos lá dos Estados Unidos. Exatamente. Né? A gente vai ter agora no Brasil Lula com 80 anos também tentando se reeleger. Exato. Né? Então, ou seja, a questão etária é super importante para eles, porque lida diretamente com exatamente. Então, não tem como falar, verdade, deixa de trabalhar a diversidade etária. Ótica, Então, a gente vê Mas que... essa verba, desculpa, nas empresas não sai do mesmo lugar, do mesmo bolo? Às vezes sim, né? Então, realmente, ano passado foi um ano difícil, mas é isso, as empresas, querendo ou não, elas vão ter que olhar para a questão da diversidade etária em algum momento. Hoje se fala muito mais em diversidade geracional, mas é a mesma coisa. Então, bem ou mal, estão fazendo alguma coisa a respeito, nem que seja só aprendendo, como eu te falei. A gente tem feito muita educação nas empresas. Então, ainda não vamos fazer um programa aqui de contratação ou de integração geracional, mas a gente quer aprender. Então, vamos treinar o RH, treinar os líderes, gestores e tal, para quem sabe, no ano que vem a gente faz alguma coisa. Então, a gente tem ido muito nessa linha, né, e mostrando os bons exemplos, as empresas certificadas age-friendly, né, colocando na mídia. Essas empresas certificadas, traga bons casos aí, até para a gente educar e divulgar a mensagem, Morris, de onde que as empresas estão alocando, né? Quem tem realmente que faz a diferença, uma porcentagem até elevada de onde que o 50 mais se encaixa bem, em que tipo de setor e que tipo de empresa? O setor, é engraçado que a gente tem 20 empresas certificadas como Age Friendly Employer no Brasil, e tem empresas dos mais diferentes setores. Então tem, por exemplo, a TIM, tem o Grupo Boticário, tem Accenture, tem Volkswagen, Açaí, e tem várias farmacêuticas também. Então tem muitas varejistas, farmacêuticas, tem empresas de tecnologia, então o segmento tem um pouco de tudo.